Fala pessoal, bem-vindo ao número 37 de Java aqui do canal de Aluno para Aluno. E nessa aula aqui que é uma continuação direta da aula 36, então se você caiu aqui, não deixe de assistir a aula 36. A gente vai continuar com o código que a gente acabou de fazer. Então na aula 36 a gente terminou esse código aqui e para iniciar a gente vai propor a primeira pergunta aqui. Baseado na aula 36, se a gente perceber o nosso método retângulo, ele funciona, tudo certo, nenhum problema, só que tem uma coisa aqui que está me incomodando, que seria o seguinte. Percebe que o nosso método retângulo ele é meio que um programa à parte do nosso método principal. Não existe uma conexão entre esses dois métodos. Quer dizer, se eu tivesse que fazer algum trabalho com esse valor, vamos supor, na aula 36 a gente obteve a área de um retângulo, correto? A gente obteve esse valor. Esse valor que foi calculado no nosso método retângulo, percebe que eu não consigo acessar ele do nosso método main. Isso aqui é meio que um problema, porque talvez aquele valor da área do retângulo fosse útil para mim. Talvez a gente, aqui dentro do nosso método principal, a gente pudesse pegar aquele valor e fazer um outro cálculo com ele para descobrir alguma outra coisa no nosso programa. Só que até agora, com os conhecimentos que a gente tem, isso não é possível. Então é isso que a gente vai ver nessa aula. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte. Existe uma maneira da gente fazer com que um método retorne um valor para quem invocou aquele método. O que eu quero dizer isso? Traduzindo em palavras mais simples. O método main, o nosso método principal, ele invocou o método retângulo na linha 9 do nosso programa. Ele invocou. Só que o que acontece? Na hora que ele invoca, chega na linha 9 aqui, ele invocou o método retângulo, o nosso programa ele pula a execução para cá e ele começa a executar linha por linha que está aqui. Agora aqui tem o seguinte. Seria interessante se tivesse algum modo da gente fazer que na hora que esse método alcançasse um determinado ponto aqui dentro do método retângulo, ele retornasse um valor e eu pudesse jogar o valor retornado em uma variável. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó, uma variável double, e eu diria que a minha variável double, vamos supor, área retângulo, seria igual ao meu método. Olha só o que eu estou fazendo aqui, ó. Vou deletar isso aqui. Então olha só o que a gente tem. A gente criou uma variável chamada área retângulo e essa variável área retângulo chama o meu método retângulo. A gente precisa alterar alguma coisa aqui para fazer que quando esse método termine, a minha variável área retângulo assuma o valor que foi calculado aqui dentro. Isso seria bacana fazer e é exatamente isso que a gente vai obter nessa aula aqui. E como que a gente faz isso? A gente vai ter que olhar nessa parte aqui, é o cabeçalho do nosso método. Essa parte que eu estou selecionando, ó, chama o cabeçalho do nosso método. Da mesma maneira que aqui no método principal, se eu selecionar essa parte aqui, ó, esse é o cabeçalho do meu método. Existe uma maneira de a gente especificar que eu quero que o método retorne um valor. E tá vendo essa palavra void aqui, ó? A palavra void, ela está especificando que esse método não retorna nenhum valor. Quer dizer, isso aqui eu estou recebendo um erro, por quê? Porque eu estou tentando dizer que a minha variável área retângulo é igual a um método, só que isso aqui não é permitido porque esse meu método ele não retorna nenhum valor, ele não tem um valor. É como se eu estivesse tentando falar que a área retângulo é uma coisa que não tem valor. Isso é por causa dessa palavra void aqui, ó. Essa palavra void está dizendo que o nosso método retângulo não retorna nada. Agora, como que eu poderia fazer para esse meu método retornar algum valor? Basta a gente especificar da seguinte maneira. Eu vou escrever aqui a palavra double. Nós sabemos que double é um tipo de dado primitivo na linguagem Java. Se você assistiu às aulas anteriores, caso não, vou colocar um link aqui, ó, onde você pode assistir a aula sobre dados primitivos, mas double é um dado primitivo. Perceba que agora o nosso erro aqui, ó, desapareceu. A gente não tem um erro aqui, só que apareceu um outro erro aqui embaixo. Por quê? Porque não basta a gente alterar aqui no cabeçalho do nosso método para informar que o nosso método retorna alguma coisa. Eu preciso escrever aqui dentro do código, dentro do nosso método, entre esses dois colchetes, o específico lugar onde o método retorna um valor. E como Java é baseado na língua inglesa, a palavra retornar em inglês é return. Então a gente vai ter que chamar essa palavra aqui para retornar alguma coisa. Perceba que o erro aqui em cima até sumiu. Então vamos pensar o seguinte, se eu quisesse retornar, na hora que a gente chamar esse método aqui, ó,
retângulo. Então o nosso programa vai pular para cá. Ele vai começar a executar linha por linha, e observe que nessa linha aqui, ó, eu vou deletar essas duas aqui, porque a gente não precisa dela, mas observe que nessa linha aqui, ó, a gente calculou a área do nosso retângulo, correto? Olha só o que eu vou fazer. Aqui onde está o meu return, que significa retornar, eu vou escrever return área retângulo. Então o que eu estou falando? Eu estou dizendo aqui, ó, retorne o valor da minha variável área retângulo. Olha só que eu não tenho nenhum erro agora, e o que a gente obteve aqui é um método que vai pedir que o usuário informe a base de um retângulo, a altura de um retângulo, aí nós calculamos qual que é a área desse retângulo, e através da instrução return, a gente volta esse valor para cá, ó. Então quer dizer que agora a minha variável área retângulo possui, está armazenado nela, o valor que foi calculado no meu método retângulo. Bacana isso, né? Então olha só, para a gente confirmar, eu vou dar aqui um print no valor da variável área retângulo. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui, ó, área retângulo. Então se tudo estiver correto, quem que é essa área retângulo aqui? Ó? Essa aqui é essa aqui. E qual que é essa variável, a minha variável área retângulo, eu estou dizendo que é igual ao meu método retângulo. Então vamos executar esse programa e ver o que acontece. Deu um executar. Olha só, informe a base do retângulo. Então chamou, foi correto, chamou o nosso método retângulo. Eu vou informar 10, a altura do retângulo 20. E olha só que eu vejo aqui 200. Tudo funcionou como a gente estava esperando. Então agora vamos parar mais uma vez e entender o percurso que foi feito aqui, ó, muito importante. O programa foi executado. Iniciamos a nossa classe aula 37. O programa foi lá e procurou nos nossos métodos onde é que estava o método principal. Olha só que tem dois métodos, o método retângulo e o método principal, que é o método main. Como a gente viu, o método main é o que informa o início, o start. Então ele vai vir aqui e vai executar as instruções que tiverem entre os colchetes. Primeira instrução, a gente cria uma variável do tipo double chamada área retângulo, só que a gente está falando que essa variável é igual a um outro método contido na nossa classe aula 37. Nessa linha aqui, ó, a execução passa para cá. Ó. Controle do nosso programa passa para cá. E a mesma coisa, o que tiver escrito aqui dentro agora vai ser executado. Agora vem 3 regrinhas aqui que a gente tem que aprender. A pergunta é, quando que esse método aqui, ó, termina a execução e ele devolve o controle para o nosso método principal? Ou seja, nessa linha aqui, ó, o nosso método principal invoca retângulo e agora a execução está nessa parte aqui. Ó. A minha pergunta agora está sendo, quando que ocorre o oposto? Existe um determinado ponto que esse controle aqui, ó, de execução, ele retorna para o método principal. E aqui vem as 3 regrinhas que a gente tem que saber. O primeiro modo que pode acontecer que o controle, que a execução retorne para o método principal é quando não existam mais instruções para serem executadas. Por exemplo, eu vou deletar tudo que está aqui. Ó. Se eu deletasse dessa maneira, a gente vai receber um erro, mas vamos ignorar esse erro aqui por enquanto. O que aconteceria? Nessa linha, o método retângulo é invocado e aí ele vai executar o que tiver aqui dentro. Só que como não tem nada aqui dentro, ele chega aqui no nossos colchetes, ele fala, beleza, cheguei no final do bloco, eu retorno para cá. Esse é um modo que acontece para retornar o controle para o método que invocou. O método que invocou retângulo é o método principal. Essa é uma opção. Por exemplo, se eu tivesse apenas uma instrução aqui, ó, dessa maneira, o que aconteceria? Na hora que a gente invoca retângulo, ele pula para cá, ele executa a única instrução contida dentro do nosso método retângulo. Na hora que ele alcança aqui, ó, o final do bloco, que é simbolizado pelos nossos colchetes, ele retorna para o nosso método principal. Então essa é uma maneira. Qual que é a outra maneira? É quando o controle, que é essa execução, alcança a palavra return, a instrução return. Isso quer dizer que se eu tivesse uma outra instrução return aqui em cima, ó, e tivesse um outro valor aqui, por exemplo assim, o que aconteceria? A gente está recebendo um erro aqui, mas vamos ignorar esse erro por enquanto. O que aconteceria isso aqui? Ó? Nessa linha, novamente, retângulo é invocado, o controle passa para cá,
E ele vai executando linha por linha. Executa essa linha, executa essa, a próxima, a próxima. Na hora que ele encontra a palavra return, o que acontece? Ele puff, volta para cá. E tudo isso aqui ó, que está aqui embaixo não seria executado. Por quê? Ele encontrou a palavra return. Nesse caso aqui, ó, se eu deletar isso aqui, o que vai acontecer? Aqui ele invoca o método retângulo, pula para cá, vai executando linha por linha, linha por linha. Chega um momento que ele vê a palavra return, instrução return, ele fala, beleza, nesse ponto aqui eu tenho que voltar para cá. E volta lá para o nosso método principal. E tem uma terceira regrinha aqui, só que a gente não vai entrar a fundo nela, mas é quando o nosso método joga uma exception, ou uma exceção. Isso aqui a gente vai ver no futuro, por enquanto é importante saber. O método ele retorna para o método que invocou quando ele completa todas as instruções, ou quando ele encontra uma instrução return, ou quando ele joga uma exceção. A parte da exceção a gente não precisa se preocupar por agora, mas é só importante a gente saber que existe. Então beleza, era isso que a gente tinha nessa aula, o que mais que a gente pode adicionar? Olha só que essa palavra double, eu posso alterar ela. Todos os 8 tipos de dados primitivos da linguagem Java, eu poderia fazer com que esse método retornasse um valor inteiro, também poderia fazer isso, só que aqui se eu colocar que o meu método retorna um valor inteiro, eu tenho que fazer com que a minha variável, o valor que eu estou retornando, também seja do valor inteiro. Por que a gente recebe um erro aqui? Ó? Porque a minha variável área retângulo é do tipo, olha só, área retângulo é do tipo double. Se eu tentar retornar uma variável do tipo double, sendo que o meu método está especificando que ele retorna um valor inteiro, a gente vai receber um erro. Então se aqui é inteiro, eu teria que fazer com que a minha variável área retângulo também seja inteira. Não necessariamente eu preciso aqui ó, retornar uma variável. Eu poderia colocar o valor 10, direto assim. Ó. 10 não é um valor inteiro? É um valor inteiro. O meu método retorna um valor inteiro. É importante saber que não precisa ser uma variável. Você pode retornar uma variável, pode retornar um número especificado para você, pode retornar uma expressão. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui. Ó, 10 multiplicado por 100. Também é válido. A expressão 10 multiplicado por 100 resulta em um valor inteiro. O meu método tem que retornar um valor inteiro, então eu recebo erro. Então isso é importante saber. O que mais? Poderia ser um valor boolean, poderia ser um valor short e por aí vai. Caso o nosso método seja void, como a gente viu aqui no início, void, isso simboliza o quê? Isso simboliza que o nosso método ele não retorna nenhum valor. Então aqui vem outra regra. Se o método for void, ele não necessariamente precisa de ter a instrução return. Não precisa de ter. Agora, se nós especificarmos aqui que o método ele retorna algum valor, seja o valor inteiro, um valor double, um valor boolean, nós temos que ter return dentro do método. Tem que ter. Se a gente não colocar aqui, ó, vai receber um erro. Se eu escrever int, ou seja, o nosso método agora retorna um valor inteiro, e eu deleto esse return aqui, ó, eu vou receber um erro. E olha só o que o erro diz. Ele diz aqui, ó, missing return statement, ou seja, está faltando uma instrução return. Então, se a gente especificar que ele retorna, aqui em algum lugar vai ter que ter o return. Vai ter que ter o return. Agora tem uma outra opção. Se eu colocar void, não necessariamente eu não preciso de colocar o return. Eu posso escrever return aqui, ó, e colocar um ponto e vírgula. Dessa maneira, assim, ó. Por mais que isso aqui não faça muito sentido, o que eu posso fazer? Eu estou dizendo que o meu método void, ou seja, não retorna nenhum valor, tem uma instrução return aqui dentro, só que o meu return não retorna nada. Isso aqui é permitido. Isso aqui é permitido. Se eu agora colocasse, por exemplo, 10, se eu colocasse return 10, aí ia dar pau. Por quê? Aqui eu estou indo contra a regra. Eu estou especificando aqui que o meu método não retorna nada, só que quando eu escrevo o return, eu estou especificando um valor. Aí dá pau. Se você quiser deixar assim, ó, return ponto e vírgula direto, você não vai receber nenhum pau. Aqui tem apenas um toque, qual que é a palavra? Aqui tem apenas uma warning, que está dizendo que não é necessário colocar um return aqui, mas você não recebe um erro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para dizer. Ah, sim, tem mais uma coisa que eu gostaria de adicionar aqui. Ó. Por exemplo, caso o nosso método retorne um valor double,
certo? Então vamos supor que o nosso método retorna o valor double, como a gente fez no começo. Então agora o nosso método retorna o valor double. Eu poderia chamar esse método aqui, ó, sem atribuir o valor dele a nenhum lugar. Eu poderia fazer só isso aqui assim, ó. Ou seja, a gente está chamando o nosso método retângulo, que retorna o valor double, só que a gente não está atribuindo o valor retornado a nenhuma variável. Isso, apesar de não fazer tanto sentido, vai ser incomum ver isso aqui, você não vai receber nenhum erro. O que vai acontecer é que o valor retornado vai se tornar lixo, vai ser ignorado. Simplesmente isso. Então era isso que a gente tinha que ver nessa aula, foi bastante coisa nova aqui, bastante detalhes sobre a parte do return, só que a gente tem que trabalhar mais isso ainda, que a gente vai ver como que funciona agora para retornar objetos na linguagem Java. Então te vejo na aula 38, se esse vídeo te ajudou, como sempre, não deixe de meter um curtir aqui no vídeo que ajuda muito, e nos vemos na aula número 38. Até mais!